Bem, pessoal, tudo bem? Nessa edição, vou falar com um cara que está aí na estrada há mais de 3 décadas, tem experiências que são delineadas ali do blues ao rock. Eu estou falando do Mário Fabre, né? Do experiente Mário Fabre, do blues ao rock and roll, certo, Mário? Valeu! Certo, obrigado aí. Prazer estar aqui com você. Bom, a gente está conversando especialmente porque está lançando aí o primeiro single do seu novo disco solo, chamado Hoje, né? E é um trabalho que, como muitos têm acontecido aí nesses últimos meses, é um trabalho fruto da pandemia, né? O quanto esse trabalho ele vai ter, assim, digamos, de lúgubre, né? Meio de tristeza e de perrengue, e o quanto ele tem, assim, de alguma faceta mais otimista, já que ele é fruto desse período de isolamento, de pandemia, de gente morrendo, do caos que está no mundo aí. Esse trabalho que eu venho compondo já há bastante tempo. Eu sempre gostei de tentar compor alguma coisa, né? E a pandemia realmente ela deixa a gente mais confinado às próprias ideias, né? Então eu fiz como se fosse um mantra para mim positivo. É mais otimista do que pessimista, né? Bem otimista, porque é uma coisa uma música que eu fiz como se fosse um mantra para mim, mas eu acho que serve como para todos, assim, porque é uma coisa de positividade, de acordar e fazer e tentar vencer essa barreira. Justamente, ele tem um riff que é bem para cima, né? Bem rock and roll mesmo, ficaria estranho aproveitar de uma maneira, com uma abordagem de uma letra mais negativa, né? E eu te fiz essa pergunta inicial porque Aham. justamente, né, não parece uma música feita durante a pandemia, porque tem muita gente falando, enveredando para um lado mais deprê, mais introspectivo, né? O que é compreensível, né? Mas hoje, que é o seu single, ele é Uhum. uma música vibrante, né? Uma música que talvez realmente o mantra ele cai bem aí, porque ele tem frases muito otimistas, né? Ele tem uma alegria. O quanto o single hoje, o pique desse single, ele ilustra bem o disco. O segundo single é uma música nessa pegada também, até um pouco mais positiva que essa. É mais ou menos isso. Assim, eu gosto de compor com assuntos variados. Assim, eu não gosto de ficar no mesmo tema, né? Falar sempre da mesma coisa ou sempre de uma história de amor. Não, eu gosto de dar uma variada assim, mas sempre com essa um pouco de positividade, mas criar também temas que não é muito comum. Eu tento achar, meu barato é esse, tentar achar alguns temas que não sejam muito comuns. Assim. E, em exceção da hoje e do próximo single, são músicas mais positivas, que tem essa a ver com a pandemia, que está funcionando para mim como um mantra. E é uma música completamente diferente, mas tem uma ligação ali pequena, mas tem. E no decorrer dos singles, eu acho que vou falar um pouco mais sobre outros assuntos, positivos também, mas assim, alguns com um pouco de ironia, mas leve toque. Assim. Agora, eu senti que essa sua pouco mais de uma década aí nos Titãs, ela influenciou bastante a tua composição, né? Porque hoje ela soa bastante, tem bem o jeitão dos Titãs, né? É, com certeza, assim, é experiência de vida, né? Eu trabalhei com várias pessoas que compunham muito bem, assim, desde o blues até o pop. Instrumental também, trabalhei com caras que são compositores assim sensacionais. E a gente vai somando, né? A gente vai vendo isso, vai analisando, vai adquirindo bagagem, né? E os Titãs, com certeza, ele te dá uma... Só de conviver com eles, é uma escola, né? Você acaba tendo uma experiência a mais, assim, né? Pois é, e bom, você tem já músicas, né, em discos com os Titãs, né? Essa leva que você está Uhum. preparando aqui no álbum. Aliás, qual que vai ser o nome do teu novo álbum? Então, eu comecei a fazer o sim, porque assim, a pandemia também trouxe alguns problemas financeiros, né, para todos nós, músicos, né, artistas em geral, que trabalham com show. E eu tinha até abortado essa ideia de fazer, porque eu estava falando, eu não sei nem como é que eu vou fazer isso, sem cabeça, sem nada.
tive uns problemas também, fora isso, familiar, então você acaba falando, não sei nem o que vou fazer, né? Aí eu resolvi lançar essa música, que ela aconteceu, a composição aconteceu no meio da pandemia, ia ser uma outra música que eu ia lançar, não ia ser nem essa. Isso já o ano passado eu já estava com a ideia de lançar uma outra coisa, até fez um trabalho dentro do estúdio, né, um vídeo e tudo, e antes da pandemia, aí quando veio a pandemia, desandou, né, a minha ideia, todo o meu planejamento. E nesse meio do caminho, eu fiz essa música que gerou essa outra, que é o outro single. E por incrível que pareça, eu não coloquei nenhum nome ainda no trabalho. Mas provavelmente vai chamar Eu estava pensando nisso esses dias, provavelmente vai ter um nome que é do segundo single. Tá. Bom, você estava falando aí do perrengue, né, da pandemia. Meu, é engraçado, né? Pegou os artistas de surpresa e quem não era artista também, logicamente, pegou de surpresa, teve que virar artista, né, cara? Tá todo mundo meio que tendo que se desdobrar para achar um caminho, né? De onde você tirou assim, a empolgação, o ânimo para lançar um trabalho no meio de uma pandemia? A gente fala no meio porque é modo de falar, mas não sabe nem quando essa pandemia toda vai acabar, né? Olha, eu me forço todos os dias. Eu adoro música, sempre, desde criança eu queria ser músico. A profissão de um músico eu sempre gostei muito. Eu falo que eu sou músico com maior satisfação, assim. Eu sempre gostei. Então eu me forço todos os dias a tocar. Eu me forço a tocar. Eu tenho uma sala aqui na minha casa onde eu gravo tudo. E inclusive esse trabalho que eu estou lançando, eu gravo tudo. Eu gravo voz, bateria, guitarra, baixo, eu faço tudo. E aí, o que acontece? Eu me forço todos os dias a trabalhar um período, não fixo, num horário fixo, mas um horário que seja bom para mim e para minha família, e eu tento fazer alguma coisa. E muitas vezes a composição, ela não sai, às vezes, quando você está no instrumento, né? Às vezes ela sai dirigindo ou andando. É engraçado. Às vezes uma fagulha, né, da ideia sai ali, você corre para o instrumento e começa a desenvolver alguma coisa, e às vezes é uma coisa que nessas duas músicas que eu fiz agora, elas aconteceram muito rápidas, assim, foi muito... eu só dei depois eu fui lapidando, né, os detalhes, mas a ideia e a melodia e a coisa foi meio que instantâneo, mas você tem que ficar batendo, né, para isso acontecer. Essa fagulha não vai acontecer, tem que ficar... É como se você fosse pôr fogo na fogueira com 2 pedaços de pau, sabe? Você tem que ficar ali trabalhando, uma hora aparece alguma coisa. Então, e assim, é o que eu te falei, é um mantra para mim. Essa música assim tem servido como um mantra para mim, verdadeiro, assim, diário, para vencer tudo isso que está acontecendo com todos nós, e uns com problemas maiores, outros com problemas um pouco menores, né? Mas para mim está sendo assim, eu levanto e falo, não, peraí, deixa eu fazer isso, não, peraí, calma, vamos resolver, entendeu? Não, tá super complicado, né? Às vezes eu ouço, fico sabendo de músicos que já estão pensando em mudar de ramo, porque, enfim, né? Não dá para depender assim, do governo resolver, até porque mesmo que fosse um excelente governo, né? A gente depende do vírus, da vacinação e tudo mais. Então é triste, né? Você vê, tem um monte de músicos já meio que desencanando, por desespero mesmo, falta de opção, né? E isso já estava até meio ruim, né? Pensando no rock, em outros estilos, mas o rock, principalmente no Brasil, já estava meio ruim antes da pandemia, né? Porque esse disco nunca pagou conta de músico, ultimamente já não estava nem sugerindo pingar alguma coisa com essas plataformas de streaming e tudo mais, né? Então, a gente está num período muito complicado, né, para o músico aqui no Brasil, principalmente, que tem um mercado que é muito carnívoro, né? Você não acha? Esse é um assunto complexo, porque até porque assim ninguém sabe o que vai acontecer na história, né? Ninguém sabe o que vai. Todo mundo quer prever, mas ninguém sabe ao certo o que vai acontecer, né? De fato, né? Por a gente ter bastante experiência, quem tem muita experiência acaba tendo uma visão de algumas coisas que provavelmente aconteça, mas também no certeiro mesmo, 100%, ninguém sabe. Até foi uma conversa que eu tive com um cara bem experiente aí da música, e ele falou para mim que não, veja bem, porque a música
a música vai achar o seu lugar, porque teve um cara que antigamente não tinha nenhum registro de gravação, era só ao vivo, depois chegou um cara e inventou o gramofone, aí depois o cara inventou uma vitrola, aí a música foi se adaptando, não sei o que, não sei o que lá. Mas é que eu falei para ele, eu falei, mas não estou falando de equipamento que executa a música, eu estou falando da música em si, né? A gente entrou nessa discussão. Aí ele falou, a música vai se ajeitar. Eu acho, na minha opinião, que a música, ela vai... porque teve essa fase toda do empreendimento, né, de gravadoras, e o cara virava um astro da música e se perpetuava, né? Fazia um patrimônio, assim como muitas bandas e muitos artistas, e aquelas músicas, elas ficam para sempre. Hoje, as músicas são mais descartáveis, por elas serem mais também menos ricas, né? De uma forma geral, mas tem alguém ali no meio que vai fazer alguma coisa que vai se destacar. Então, na minha opinião, vai ser um destaque com menos dinheiro, né? menos glamour, mas vai ser uma posição mais artística, vai ser uma posição como era antigamente. Eu acho que a gente está, não é agora ainda, mas a gente está caminhando para isso. Uma coisa vai ser artística mesmo, vai ser uma coisa, eu gosto disso porque eu gosto desse cara aqui, a minha musicalidade combina com esse tipo de trabalho e eu vou prestigiar. Então, mas vai ser em doses homeopáticas, vai ser tudo pequeno, porque tem muita coisa, né? Então, hoje as pessoas escolhem. Antigamente a gente se escolhia, né? A gente nos faziam escolher pelo que estavam colocando para a gente, né? Hoje, como tem essa diversidade toda de plataformas, streams, então eu acho que é isso que vai. Eu não sei, é difícil prever, mas eu acho que está caminhando para isso, um trabalho mais artístico, né? A liberdade, ela cobra seu preço nesse aspecto, né? Hoje a gente vive um período de muita liberdade criativa, né? Você pode fazer o tipo de disco, de som que você quiser. Isso, sei lá, há 15, 20 anos, um pouco mais, era praticamente impossível, porque ou você quer, assim, quer ser músico profissional, ou você segue aquela cartilha do mercado, ou você fica tocando em boteco, ou não sai da garagem, né? Porque justamente tinha as grandes empresas, as gravadoras, elas definiam o rock, que tipo de rock ia ser, então era mais fácil você ter ídolos, você ter Guitar Heroes, né? Ter hits, né? Hoje a gente não tem hit, né? Os hits duram, sei lá, 15 visualizações de fama, depois já tem outras. Eu não diria que a música hoje não seja rica, existe a música rica, só que tem tanta coisa junto, tá tão diluído que se perde, e cada um consome a sua própria playlist. Então, você não tem mais um norte, como era antigamente com as rádios, né? E aí eu te pergunto, você acha que o futuro da música está nas redes sociais? Eu não sei te responder isso, porque pode ser que as redes sociais, de algum momento, de uma hora para outra, assim, por exemplo, eles filtram muito que se você participa, você tem mais seguidores, se você não participa, você não tem seguidores. Eu não sei, nada me garante que um dia eles não vão cobrar para você estar lá, entendeu? O Google mesmo, não sei se um dia para você ter um canal do YouTube, eles não vão te cobrar, não sei. Pode ser que se um dia eles cobrarem, já não sei se vai estar mais, se bem que o Google não é rede social, mas o YouTube não é rede social, mas imagina que para eu postar alguma coisa, eu preciso pagar um percentual, alguma coisa. Eu não sei se isso um dia vai acontecer ou não. Não dá para garantir que não vai acontecer, né? Então, eu acho que a música, por enquanto, ela está assim nas redes sociais e as pessoas vão gostar do seu trabalho. É aquela coisa, né? Você vai escolher, pô, gostei disso aqui e vou consumir, como você falou, 15 visualizações, aí já vai para outro. Mas tem uma coisa interessante que é essa questão da música que eu falei da riqueza de cada música, o valor, né? Eu acho que, óbvio, que tem as músicas muito ricas, né? Composições ritmicamente muito rica, harmonicamente, melodicamente, execuções de vários níveis, né? Isso que a música tem um limite, né? Um mínimo de execução, um mínimo de profissionalismo. Para estar dentro do profissional, tem que ter um mínimo tem que estar dentro daquela regra mínima, né? Daquele valor mínimo. Porque senão você abaixo daquilo você está fora do padrão profissional. E aí você tem uma gama de execuções e composições né, e valores. Então, a questão toda é o que é musical para mim, entendeu? É esse que é o legal, porque
A partir do momento que eu escolho, porque desde que a gente nasce, a gente começa a ter aquelas referências, as primeiras referências que nem a gente que escolhe. São os nossos pais, os vizinhos, quem põe música para você ouvir. Você está escutando aquilo sem saber, você não está escolhendo. E durante a sua vida, você vai criar essa educação musical. Alguns vão até ter formação musical, mas não vão ter a experiência como músico nem nada, só ter uma formação. E você vai adquirindo o seu gosto musical e você vai querer consumir de acordo com essas suas referências e essa educação. Se a sua educação for muito simples, você vai consumir músicas mais simples. Se a sua educação for um pouco mais... Não estou falando que uma coisa é melhor ou pior, estou dizendo que é diferente, né? Então você vai ter esse consumo A, B, C, D, sei lá, e você vai se identificar com aquilo e vai ser feliz com aquilo. O seu gosto musical é o que vai importar. E aí eu acho que como a gente escolhe as músicas que quer ouvir pelas redes sociais, ou pela TV, ou porque ouviu um cara tocar no show, ou na calçada, eu acho que vai ter tudo junto, né? E aí que entra aquela coisa que eu te falei, que eu acho que essa vai ser um pouco mais artesanal, né? A pessoa vai, para ela ir até um show, para tirar lá de casa, antigamente faziam, né? Tinha toda aquela movimentação, lambi-lambi, propaganda na rádio, etc. O cara ia até um show. Hoje não, hoje acho que o show tem que ir até o cara, né? Assim, ó, escuta aqui o meu trabalho. Ó. Agora, baseado nisso que você está me contando, você, com essa visão, né? Você tem um planejamento específico para ir lançando as suas músicas, né? A primeira, hoje, sai agora nesse início de mês, dia 5 de março. Você usa essa tua visão para planejar como você vai lançar as próximas e de que maneira você vai fazer isso? Você vai tentar direcionar para um público X? Eu tô planejando em lançar o segundo daqui um mês, mais ou menos daqui um mês. Seria dia 5 de abril, ou sei lá, alguma que caia numa sexta-feira, talvez dia 2 de abril, ou uma semana posterior, que seria dia 9 de abril. É lançar uma vez por mês um single, né? Isso vai depender também do andamento aqui da carruagem, né? Questão de trabalhos e tal, se a gente vai ter condição de lançar isso aí. Eu tenho que fazer... Hoje a gente tem que gravar, depois tem que mixar, depois tem que masterizar, daí você tem que gravar um vídeo, e assim, tudo sou eu que faço, porque eu não tenho estrutura para pagar uma equipe, e também não se pode fazer nada, porque tá tudo lacrado, eu também não vou me expor para fazer uma coisa... A gente tem que se proteger. Mas a minha ideia é essa, lançar a cada mês uma música nova. Agora, quanto ao público, eu acho que é um público de rock, né? Eu sempre toquei... Meu prato preferido sempre foi o rock, né? E apesar de ter tocado blues, ter tocado outros segmentos por sobrevivência, porque eu sempre achei que meu instrumento principal é a bateria, então assim, eu sempre achei que para eu sobreviver na música eu tinha que estar pronto para o que me fosse colocado, né? Então assim, óbvio que eu tenho minhas especialidades, né? Que é o rock, principalmente o rock, blues, o que está dentro do rock, que é rock clássico, ou é um rock and roll que é mais pro blues, ou se é hard rock, progressivo, ou um pouco do black metal, ou heavy metal, sabe? O rock, eu englobo tudo isso. Então, eu estou dentro disso aí. A minha especialidade é essa. As outras coisas eu sempre priorizei para trabalhar, né? Mas acho que o meu público, assim, as músicas que eu tenho feito é para rock, né? E você sente que você conseguiu, de alguma maneira, chamar a atenção ali de uma parcela do público dos Titãs para o teu trabalho solo? Mal comecei, né? Mas eu sinto que o pessoal elogia bastante e até fala, pô, essa música devia entrar para o repertório dos Titãs. Mas, assim, eu acho que sim, eu acho que o pessoal vai prestigiar os fãs, os fã-clubes todos dos Titãs, os fãs todos sempre me apoiaram bastante, sempre me receberam muito bem, assim, não tive nenhuma pessoa falando... Porque tem coisa que você vai... Às vezes, quando troca, assim, uma peça importante da banda, é difícil, né? Às vezes tem fã que não acha legal, que não gosta daquilo. Não, pô, esse cara entrou aí. Acontece muito em bandas grandes, né? E, assim, eu não tive esse problema. Pelo contrário, as pessoas me receberam muito bem. Eu sempre fui
Não me lembro de ninguém falando, por algum comentário pejorativo, nem nada. Teve um caso engraçado que foi quando eu fui tocar num lugar, era essas festas de rodeio. Na hora que fui passar o som, o cara chegou para mim e falou assim: Ô, posso fazer uma... Ele viu eu tocando, né? Ali passando o som, mas só tava eu. Aí o cara falou para mim assim: escuta, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falei: faço. Ele falou assim: que horas que o Charles vem? Porque o Charles era o outro batera. Aí eu falei: não, puta, cara, eu não quero te decepcionar, mas o Charles não vai vir hoje. Aí ele falou assim: eu já tava na banda há um ano e meio. Aí ele falou assim: ah, meu, para com isso, como assim não vai vir? Eu falei: não, eu sei que pode ser forte para você, mas ele não vai vir hoje. Não, não pode ser, você está brincando, para de brincar comigo, me fala aí que hora que ele vem, que eu quero pegar um autógrafo com ele, quero tirar uma foto com ele. Falei: tô falando para você, cara, ele não vai vir hoje. Puta, eu vou te falar uma coisa mais forte ainda, talvez você não supere isso, mas eu preciso te dizer. Eu é que vou tocar. Aí ele: para com isso, pô, você não quer falar? Não fala, então tá bom, vai, tá bom, fala aí, eu vou ficar aqui esperando. E eu fui embora, e o cara ficou lá esperando. Caraca. À noite, eu voltei lá para tocar, toquei, ele veio falar comigo, ele ficou indignado, ele falou assim: mas como assim? O Charles saiu, eu não sabia. Eu falei: não falei para você que ele não vi. O cara era fã mesmo. Aí, mas e no final ele falou assim: poxa, mas eu não sabia, tal, desculpa, poxa, mas eu gostei muito do show e me desejou sorte, enfim. Foi é um caso que aconteceu algumas vezes, assim, que as pessoas não sabiam mesmo que o Charles tinha saído, mas assim, nunca me maltrataram ou falaram assim: pô, você não devia estar aí, não. E nunca te chamaram de Charles. Não, Isso aí parece bizarro, mas acontece mas, também, né? mas já me chamaram. Não, Charles não. Mas já me chamaram várias vezes de Beto Lee. E você foi tranquilo, foi fácil você quebrar ali aquela barreira já de décadas, né? Você conseguir inserir ali uma música tua no repertório com eles. Eles são meio, não, vamos ver aí, como é que eles são quando você mostra alguma música, né? Essa é a pergunta um. E a pergunta dois é: esse seu novo trabalho, tem alguma música que você mostrou para os Titãs e esses caras tesouraram? Ah, eles nunca foram contra, assim, pelo contrário, eles gostam, né, dessa coisa, desse lado autoral, assim, eles acham, eles deixam à vontade, tanto é que no primeiro ano que eu entrei para trabalhar com eles, a gente já foi para um estúdio, e um estúdio bastante grande, e já estava meio que gravando os ensaios, e a gente começaram a fazer o trabalho novo, que era do Nhengatu. Isso em 2010. O álbum foi gravado em 2014, lançado em 2014. Mas em 2010 já começou ali uma primeira composição, depois uma segunda, e eles sempre me deixaram à vontade. Poxa, faz a bateria que você quiser. Às vezes fala assim: poxa, aqui vamos fazer um negócio assim, não sei o quê. Eu ficava à vontade para criar alguma coisa. E muitas vezes era aceita, às vezes não. Puxa, Mário, eu queria que você fizesse um negócio assim, assado. Mas tinha uma democracia muito, tem uma democracia muito grande. E no Nhengatu, quando eu vi que essa questão apesar de eu não ser da banda, da formação, não ser sócio da empresa, né? Eu sou tratado como se eu fosse da banda. No palco, eu sou integrante da banda. Eles têm essa ideia que é legal, porque é uma banda, né? E funciona tudo, é como se fosse uma banda. E óbvio que eles são os donos da empresa, são os donos do patrimônio autoral, né? Que é muito forte, e a gente tem que respeitar isso de muitas e muitas décadas, e a competência também. Então, quando eu apresentei uma música minha para eles, eu fiquei com um pouco de receio. Eu falei assim: puxa, eu não sei, mas vou apresentar. Eu tenho uma ideia aqui, né? Não sei se vocês querem ouvir e tal. Aí o Sérgio Brito falou: não, a gente quer ouvir, sim, me manda a música. E eu mandei a música para ele. Eu mandei, na verdade, acho que foram 2 ou 3 ideias, e ele pôs uma letra em cima muito interessante, muito importante. Acho que aqui a música não veiculou muito, que é a Flores para Ela. É uma música que fala sobre a violência, a mulher, é uma música bastante importante. O Paulo cantou essa música e a música ficou muito bacana, assim. E foi a composição que entrou no disco Nhengatu,
já naquele bolo todo, desde o começo ali, foram entrando músicas saindo, né? Várias músicas entraram e saíram. E no segundo álbum aí que eu fiz com eles, que foi a Ópera Rock, né, 12 Flores Amarelas, que entrou, e o Beto também entrou com uma música dele. Ficaram duas músicas nesse, uma minha e uma do Beto. Como eu disse, né? Da primeira vez eu acho que eu mostrei 2 ou 3 ideias, então uma só foi aprovada. Acho que tem assim, gostou, gostou, não gostou, não gostou. Então, e o Brito, ele falou para mim, ele falou, você tem uma inclinação para compor, né? Continue compondo, sabe? Ele me elogiou e me apoiou, né, em continuar fazendo. Então, assim, como eu já venho fazendo isso muito tempo, assim, sempre gostei de compor, e eu tenho uma noção harmônica também um pouco, por eu ter estudado na Escola Municipal de Música, percussão erudita, lá eu sou obrigado, né, a estudar harmonia, essas coisas. Eu adoro compor, eu acho que me faz bem, sabe? E a pergunta 2, tem alguma não aproveitada nos Titãs que você vai aproveitar para esse seu projeto atual? Não tem nenhuma música. É tudo música que eu vinha fazendo já há algum tempo, que eu tinha feito há bastante tempo, inclusive, que eu dei uma reformulada na letra. São 3 músicas novas, 3 músicas que eu fiz na pandemia. Então, basicamente, no final vai ter um EP. Um EP, eu já há bastante tempo eu não gosto dessa coisa do formato fazer um disco, um álbum, sabe, com a capa que tem que condizer com as músicas, aquela coisa toda. Eu acho que para mim isso daí mudou e já tem bastante tempo que eu tinha uma banda instrumental que a gente faz algumas coisas ainda. Eu sempre falei para eles, não vamos fazer disco nenhum, vamos fazer uma música de cada vez e tal, e vamos soltando, porque então a ideia é, como eu te falei, eu não tenho um planejamento de álbum, talvez seja um EP, talvez sejam só 3 músicas, pode ser, sei lá, vai depender muito do que for acontecendo. E eu acho que o artista agora, ele vai também, minha visão é de que esse contato com as redes sociais faz com que ele fique mais popular para levar essas pessoas a um concerto, a um show, né? Um teatro, um show de... Porque, assim, uma coisa que eu tenho percebido é que os shows acontecem... Por que vai acontecer lá? Vai ter um monte de gente lá, vamos lá, que vai ter chopp, vai ter open bar, ou vai ter isso, ou vai ter aquilo, e as pessoas não vão mais por conta de um artista, né? Elas vão, vai ter uma festa, e por acaso vai tocar lá um artista, ou 2, ou 3, ou 4, né? Um festival, às vezes. A música virou meio que um acessório nos dias atuais, mesmo antes da pandemia, né, meu? Eu acho até que para as bandas de rock que perderam que ainda estão meio sem saber onde pisar direito, eu acho até que para as bandas de rock os festivais são uma coisa muito importante, né? Porque ali vai gente, vai públicos diferentes, e a gente querendo ver os shows, né? Querendo conhecer bandas, né? E ao contrário que você, sei lá, tocar num boteco aí. O Brasil não tem essa cultura de nightclub, né? Como tem lá nos Estados Unidos, que o cara vai lá e toca música autoral, embora lá também tenha cover, né? Então eu acho que os festivais eles são uma saída, só que agora tá tudo em off, né? Eu tenho essa ideia assim de que vai ser garimpado, sabe, de boca a boca mesmo. O artista vai fazer shows cada vez assim, esses novos artistas, não os que já estão, mas os novos artistas vão fazer shows pequenos, entendeu? Os novos artistas, por exemplo, se aparece uma oportunidade para eu fazer um show, eu vou ter que fazer um show num lugar pequeno, para poucas pessoas, você tem que ter vai ser um entretenimento um pouco diferente, né? Assim, do que a gente está acostumado quando você vai, porque todo mundo tem aquele glamour. Eu particularmente, eu gosto do glamour. O glamour faz parte da vida do artista, do músico, enfim. Mas eu sempre pensei, eu toquei muito em bar também, mas eu sempre pensei o seguinte: muita gente falava, hoje tá chato, hoje só tem 15 pessoas, o bar tá vazio, não vai ser legal. Só que eu falei, não, imagina, cara, por que isso? Vamos tocar. Os caras, 15 pessoas que estão aí, 13, 14, sei lá, eles vieram aqui porque estão aqui hoje, eles querem ver alguém tocar. Eles não vieram aqui especialmente para te ver, mas vamos fazer o nosso trabalho. E esse calor, que seja uma pessoa só que está ali te vendo,
ela tem que ser respeitada, assim, e você tem que, se uma pessoa gostou do teu trabalho e está ali te assistindo, poxa, você tem que valorizar isso. E é a mesma coisa que me falam, me perguntam muito, que é a questão do Rock in Rio. Como é que você conseguiu subir no palco? Como é que foi? Você desempenhou um trabalho decente? Porque é difícil, né? Com tanta gente. Eu respondo sempre essa questão, porque para mim, óbvio que tem um glamour muito maior, é um festival muito estruturado, os ânimos todos vão um pouco, uma adrenalina sobe, etc. Tem aquela questão toda ali, de você estar num festival internacional com, sei lá, 500 mil pessoas te assistindo, mas é mais ou menos isso, é como se tivesse 14 pessoas que também merecem a mesma atenção e o mesmo show, entendeu? Eu penso assim, então, quando eu subo num palco eu já fiz 7 Rock in Rio, quando eu subo no palco do Rock in Rio, eu vejo isso dessa forma. Eu falo assim, não, eu estou aqui tocando, mostrando o meu melhor, como eu sempre fiz, desde aquele dia do bar que tinha 14 pessoas, entendeu? Então eu não tenho que me preocupar, entendeu? Eu vou fazer um show, porque quando você se preocupa demais também, você acaba, às vezes, até tocando mal, né? Você se desconcentra, né? E vem cá, além de entrevistas, né? Como é que você pretende divulgar aí teu trabalho? Que também agora virou uma parcela super, hiper importante, né? Já que não dá para fazer show, como é que você vai estar em andamento no lançamento das suas músicas, né? E como é que você pretende promover isso, fazer chegar no maior número de pessoas e de uma maneira, imagino, variada, né? Estou tentando fazer o máximo que eu posso, assim, rede social, as redes sociais todas, tem um vídeo no Google, no YouTube, o boca a boca. Se eu tiver a oportunidade de tocar minha música ao vivo, em qualquer que seja o veículo, para mim é sempre melhor, né? Porque as pessoas vão ver eu tocando ao vivo e vão falar, olha, puxa, eu gostei, deixa eu pesquisar mais sobre esse cara aqui. Eu acho que o caminho é esse. Tem também os streamings, né? Tem as plataformas todas que ajudam a divulgar. Como hoje a gente vive à base de um clique, né? O cara clica lá e ouve. Se ele gostou do começo e tal, ele vai escutar. Pode baixar a música ou não, mas eu acho que é um caminho importante. Tá em todas as plataformas, eu acho que é importante. E você pretende aí, como ainda está em andamento, você pretende chamar algum convidado para gravar um solo? Sei lá, por exemplo, tipo o André Cristóvão, que você trabalhou com ele durante algum tempo legal, né? Enfim, você pretende chamar alguém assim para dar uma temperada, uma salpicada aí nas músicas? Então, aí para fazer isso, a gente precisa estar fora da pandemia. A não ser que, porque tem muita gente que não está dentro dessa realidade de gravar em casa, né? Tem muitos. O André mesmo, eu acho que ele não está fazendo isso. E o André, inclusive, tem uma música com o André também, em parceria com ele, e ele está morando fora do Brasil. Então, assim, para fazer alguma coisa com ele, no caso, seria o André, ele teria que estar aqui. Se ele está fazendo alguma coisa via internet, eu não sei, eu acho que não. E eu tenho uma questão uma ideia de gravar, assim, como é que eu vou te explicar isso? Eu tenho uma sonoridade na cabeça que eu já sei o que eu quero na minha música. Então, para eu chamar alguém para tocar, eu vou ter que criar esse panorama para poder chamar um cara certo. Então, para eu fazer uma música para o André participar, eu teria que fazer uma música com um panorama que seja o som dele, não ele colocar o som dele numa coisa que fiz o panorama, o cenário para mim mesmo, entendeu? Eu acho que não vai ficar bom, então eu tenho que criar um cenário que fique bom, confortável para o som dele, para a execução dele, para a identidade dele. E assim para outros músicos também que eu pensei já em chamar. Então, a resposta é sim, mas eu acho que bem mais para frente. Legal. Bom, além de então estar gravando, compondo, gravando, lapidando o teu trabalho solo atual, como é que está a tua agenda? Os Titãs, imagino, estão parados, né? Porque saiu agora em versão CD, né? O acústico, mas imagino que outros compromissos a coisa esteja parada, né? Como é que está o teu dia a dia aí, além do teu trabalho que você está aí lapidando? Bom, em andamento eu tenho esses trabalhos que me pedem, né? Para gravar, que é uma bateria, uma música minha, eu gravo aqui e mando, e eu faço estou prestando esse serviço. Outra serviço que eu estou prestando é eu subir 3 cursos de bateria como educador, né? Que eu tenho muita experiência como baterista e tal, então eu fiz 3 cursos gravados em vídeo
Tem um bem básico para quem nunca tocou e quer começar, ou quem começou há pouco tempo, para até tocar numa bateria de estudo, um nível bem simples, explicando desde os primeiros passos, com ideias de tocar clássicos do rock e tal, alguns, tipo, não sei fazer introdução do lugar nenhum, por exemplo. Eu coloco lá, praco, praco, pra, pum, entendeu? Explico. O cara vai conseguir, mesmo sendo iniciante, mesmo tendo iniciado há pouco tempo, ele vai conseguir tocar alguma coisa daquilo ali. Não vou te dizer que o cara vai sair tocando a música inteira, mas ele vai conseguir dar os primeiros passos. Então, é um curso básico. O segundo curso é um curso bem avançado, já de modulação rítmica sobreposta, e tem um terceiro curso que é só de pedal duplo, de 2 bumbos, como eu trabalhei bastante coisa, gravei uma banda de metal no começo dos anos 90, então eu tenho bastante experiência também com metal. Fui consultado 3 vezes para entrar no Angra, isso antes do primeiro baterista sair. Então, eu tenho uma intimidade com o metal, assim, desde o começo. Então, eu fiz um livro que foi até lançado numa escola em 2004. Então, eu fiz esse curso também em vídeo também. Então, eu tenho esses 3 cursos em andamento. Tem os Titãs, que tem agora, sexta-feira, agora eu vou gravar um depoimento para o NetGil, eles vão falar sobre a história dos Titãs. Então, eu vou gravar um depoimento, aí tem uma gravação para fazer tocando também. Mas show assim é nada, né? Então, assim, tudo que tiver dentro desse isolamento social, né? Música gravada aqui, cursos online, lives em rede social, enfim, o canal do YouTube tem bastante coisa minha lá, tocando outros, tem muita coisa lá, tocando clássicos, tocando música minha, tem até versão dessa Flores para Ela que eu fiz, eu tocando aqui também. Tem tocando blues, tem acompanhando o André Cristóvão com artistas internacionais, tem eu tocando alguns covers, alguns clássicos de covers, tocando. Então eu tenho as minhas músicas também que eu coloquei, enfim, tem bastante coisa lá. Então, assim, tem que ir se virando do jeito que dá, né? E fazendo as músicas, que é o que mais eu estou dando atenção agora nesse momento, é esse lançamento dessa minha música, desse meu single, que eu acho que tem bastante a ver com todos nós, assim, e tem funcionado para mim. Né? Tem. Eu já ouvi algumas vezes o single, né? E realmente é uma letra mântrica, né? Porque são várias. Ali tem situações para várias topadas que a gente dá ao longo do dia, né? E ali tem sempre uma frasezinha legal para você, pô, pode crer, né? E o single ele vai vir com um lyric vídeo, vai ter clipe. O que você pretende por esse lado audiovisual? Assim, o que você pretende fazer para o single? Não, já tem, inclusive. E eu fiz um vídeo que está no YouTube, no meu canal, que é explicando não só a música com vídeo, clipe, mas também explicando qual foi o processo de composição, como é que eu fiz, como é que eu gravei, de onde surgiu a ideia, entendeu? Eu fiz um vídeo explicativo, um pré-lançamento. E agora saindo dia 5, eu vou colocar o vídeo, vou subir só o vídeo da música mesmo, que seria um clipe, né, individual da música, exceto esse que é o pré-lançamento, que era um vídeo explicativo, como eu tinha composto e tal. Hoje não tem jeito, né? Hoje a cartilha manda single/clipe, né? Estamos correndo atrás, né? De fazer isso tudo, porque não é fácil, né? Porque você tem que... Como eu fiz esses cursos todos que eu te falei, está disponível lá em uma plataforma para o cara adquirir, né? Eu também aprendi muito com edição, né? Fazer algumas coisas. Tem um amigo meu também que me deu uma força, explicou mais ou menos como funcionava e tal. Eu fui aprendendo bastante coisa. Então, eu estou editando, eu faço tudo, os vídeos, toco, né? Então... hoje está todo mundo meio especialista em tudo, né? Você pega celular, você pode fazer fotos boas, né? Mesmo nunca tendo feito curso de fotografia, você pode fazer vídeos, editar vídeo, botar efeito, quer dizer, está tudo na palma da mão, né? Então, acho que isso se reflete um pouco na gente. A gente tem que dominar também várias áreas aí para poder, de alguma maneira, se virar aí nesse mundo espinhoso que está aí fora, né? Então, mas eu ainda acredito muito, assim, você pode fazer o que você quiser, mas eu acredito muito ainda no poder da música, poder do áudio, né? Eu acredito muito nisso, porque é o que você falou, pô, eu fico feliz que você falou que você está ouvindo de vez em quando, e que para você bate com algumas coisas, algumas frases, né, que tem a ver com o seu dia a dia. Pô, é muito bom para
para mim saber disso, porque eu acho que a música é isso. Ela tem que, não que vai emocionar todos, mas às vezes uma nota só que você tocou, aquilo te emociona. Então, assim, eu acho que essa coisa de você sentir na pele a música ali, eu acredito muito nisso ainda, entendeu? Fala assim, puta, isso é legal, entendeu? E arranca aquela emoção lá do fundo de cada um de nós, mas para uns bate, outros não. Mas se uma pessoa só ouviu e falou assim, puxa, que legal isso aqui, esse eu acho que é o grande lance da música, exceto, óbvio que tem vídeos maravilhosos, edições, e, enfim, produções, enfim, mas a música mesmo, eu acho que um grande poder mesmo está ali, entendeu? Quando pega mesmo a pessoa ali se identifica com a sua verdade, que eu acho que tem que ter essa verdade do compositor, né? O cara tem que ser verdadeiro, ele está falando o que realmente ele sente, que aí as pessoas vão sentir também, né? De nada adianta ter um clipe super bem produzido se a música é uma porcaria, né? Então, é que entra a questão daquilo que, na minha opinião, eu acho que é essa questão da musicalidade, entendeu? Tá em sintonia com a musicalidade. Por isso que eu gosto daquilo. E aí vem um vídeo, né? Aí vem todo o aparato, né? Da coisa toda, a estrutura toda. Mas o rock, poucas pessoas gostam de rock hoje. As pessoas, eu vejo que as pessoas que gostam de rock estão muito carentes de ouvir uma coisa nova. E assim, eu acredito muito nisso também. Eu sempre acreditei, falando, eu toco rock. Eu não vou, sabe, ficar correndo atrás de uma coisa que eu acho que vai dar certo. Não, eu vou tocar o que eu acho que é verdade para mim, e o que eu quero falar é o que é verdade para mim também, e eu acredito nesse tipo de registro, nesse tipo de segmento. É assim que eu penso, né? Não, tá certíssimo, cara. Música, esse tipo de música tem feito bastante falta. Então, toda a sorte aí do mundo com o teu novo trabalho e muito obrigado aí pela entrevista. Bom, Henrique, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazerzão aqui conversar com você e obrigado aí pelos votos aí. Vamos trabalhando, né? Logo mais aí a gente te manda a segunda música para ver o que você acha. Porra, Mário, super obrigado aí pelo papo mais uma vez e com toda certeza, a hora que você lançar aí mais um single, vamos bater mais um papo, vamos continuar esse assunto, né? E de alguma maneira vamos aí fazer a música se espalhar. Obrigado, um abração. Valeu, Henrique. Tchau, tchau.